Glória a Deus. Encontraram, irmãos? Mateus capítulo 6, a partir do verso de número 5. Está escrito assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se compadece em orar em pé, na sinagoga e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu pai, que vê o que está oculto, e o teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de que, igreja? De vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedides. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Hoje nós vamos aqui aprender a orar com Jesus. Essa oração é a oração modelo que Cristo deixou. Eu vejo que o Senhor, irmãos, nos mostra, até mesmo antes da oração modelo, Ele está dizendo para a gente não usar de vãs repetições as nossas palavras, né? A gente tem que ter aquele momento que a gente vai falando com Deus e se envolvendo com Ele na oração, na busca, para então se aprofundar em Deus. Mas olhando para essa oração, a oração modelo, eu vejo, irmãos, que aqui existe princípios, existe grandes verdades, existe uma mensagem profunda nesta oração. Eu gostaria, irmãos, que se você pudesse marcar, né, marque aí os pontos que nós vamos destacar, porque pelo que eu marquei aqui hoje, pelo menos 6, né, e olha que eu acredito que não vai dar tempo da gente concluir hoje essa observação, aonde vamos extrair profundas mensagens dentro da oração do Pai Nosso. Eu tenho aqui 6, mas se a gente continuar vendo aqui, tem muito mais que o Senhor pode nos acrescentar. Então vamos ver aqui alguns princípios, né, que o Senhor nos mostra. Começando aqui no verso 9, igreja, vamos por parte. Olha o que diz assim, o próprio Cristo dizendo: portanto vós orais assim. Como que inicia a oração? Pai Nosso. Diga comigo: Deus é Pai. Primeiro princípio é esse: Deus é Pai. Veja, irmãos, olha só, o Senhor Jesus, Ele começa a oração falando Pai Nosso. Ele é Pai. Eu vejo isso, irmãos, de uma forma maravilhosa, uma forma fantástica, como Cristo trata, né, aquele momento, na sua expressão a Deus, chamando Deus, reconhecendo Deus de Pai. Sabe, irmãos, não sei se você já viu pessoas assim, mas quantas pessoas que quando se fala de Pai, tem gente, irmãos, que ela já fica mal, né, porque ela não teve uma referência de um pai. Às vezes foi maltratado por um pai, abusado por um pai, foi desprezado por um pai, e aí tem gente que ela então carrega uma marca negativa quando se fala pai, e aí quando se fala que Deus é pai, ela tenta associar que assim como um pai, né, foi mal com aquela pessoa, ela acha que também Deus será ruim, será mal com ela também, e ela está enganada, né? Porque nós temos, irmãos, o nosso Deus como Pai, e é uma boa referência. O nosso Deus, né, é o melhor Pai que nós assim temos. Ele não falha, Ele é fiel, Ele é amoroso, Ele nos ama, Ele não vai nos deixar
para trás. Lembra de uma promessa que Cristo disse quando ele, lá no está consumado, quando a gente fala, nas últimas palavras do Senhor, ele diz assim, estarei convosco por todos os dias até a consumação dos séculos. Olha a promessa do Pai, de estar conosco por todos os dias. Veja que, irmãos, muitas pessoas foram, infelizmente, abandonadas por Pai, foram maltratadas por pai, foi, como eu acabei de dizer, até mesmo abusada pelo pai. Quantas pessoas têm uma imagem negativa de que pai é ruim, de que pai, desculpa a expressão, não presta, E a gente precisa, irmãos, sempre voltar para Deus e reconhecer que se um pai biológico falhou, o nosso Pai do céu, ele não falha com a gente. Então a mensagem inicial, o princípio da oração que Cristo está então nos ensinando, é mostrar para nós que o nosso Deus é Pai. Amém, igreja? Diga mais uma vez comigo, Deus é Pai. E é um Pai fiel, é um Pai que não falha. Diga comigo, o nosso Deus é um Pai amoroso, é um Pai que nos ama. Amém? Muitas vezes, quantas pessoas não desfrutaram do amor de um Pai? Mas o amor de Deus para conosco é incondicional, não tem fim. O amor de Deus para nós, irmãos, é fantástico, é lindo o que a gente vê. Mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente falhando, pecando, errando, Deus continua nos amando. Diga glória a Deus por isso. Amém? Então nós temos um Deus que é Pai. E olha, se a gente olhar para o Salmo 46, nós vamos ver o salmista dizendo que Ele é presente na hora da angústia. O nosso Pai, Ele está presente aonde, irmãos? Na aflição, na angústia, O nosso Pai está presente, irmãos, nos momentos difíceis. Está aí na tela, olha aí, Deus sendo o nosso Pai, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente em tempos difíceis. Então, se um pai, na hora que você mais precisa, vira as costas, te abandona, diz, se vira, com Deus é diferente. Amém, igreja? Com Deus é diferente. O nosso Pai, Ele está presente mesmo na hora da angústia. Então, que nós sejamos abraçados por esse Pai. Esse Pai que, irmãos, não falha, esse Pai que é fiel, esse Pai que é amoroso, esse Pai que nos ama, esse Pai que, irmãos, está conosco em todos os momentos. Nós precisamos entender que Deus é Pai e precisamos então procurar, Senhor, eu quero ser um bom filho, eu quero ser um filho amado, pelo Senhor, como a tua palavra nos mostra. Eu vejo, irmãos, aquela passagem do filho pródigo. Você sabe que ali é uma parábola, falando que o pai representa Deus, a casa representa a igreja, e o filho representa muitas pessoas que tomam decisões erradas. A gente vê que o próprio título que foi dado ali fala do filho pródigo. Mas se a gente olhar, irmãos, a mensagem principal ali, a gente pode olhar para a figura do pai. O pai que recebe o seu filho de braços abertos, mesmo depois dele ter tomado as decisões erradas, mesmo depois de ter abandonado o lar, mesmo depois de ter pecado, mesmo depois de ter, irmãos, virado as costas para o pai, quando o filho decide retornar, como que o pai o recebe? De braços abertos. Às vezes a gente olha tanto para a figura do filho e esquecemos de olhar, irmãos, para aquele pai, que simboliza, que representa o nosso Deus. Quando a gente falha, quando a gente erra, quando a gente faz as coisas erradas, o nosso Pai, Ele está sempre de braços abertos para nos receber, nos ajudar, nos acolher, irmãos, nos envolver novamente na sua presença. Amém, igreja? Então vamos voltar aí para Mateus 6. Primeiro princípio aqui, a primeira mensagem que a gente extrai na oração do Pai Nosso, que o nosso Deus é o nosso Pai, amém? Então diga mais uma vez, Deus é Pai, amém? A segunda referência que eu tenho aqui da oração, usando aí a primeira frase também, agora Jesus está dizendo, Pai, ok, igreja? Nosso. Segundo princípio, irmãos, Deus, Ele é nosso. Isso é muito importante entender. Pai nosso, não é só meu. Deus não importa somente comigo, Ele se importa com todos nós. Sabe, irmãos, eu fico olhando
e analisando para a Bíblia, e a gente acaba se deparando, vendo algumas pessoas que acabam se importando somente com ela, né? Quantas pessoas que estão, irmãos, sendo egoístas, olhando somente para ela. Veja que, irmãos, às vezes, olha só, quantas orações que a gente faz e a gente olha só para nós. É claro que a gente deve orar por nós, sim, mas também devemos orar por outras pessoas, se importar por outras pessoas, porque o Pai é nosso, não é só seu, não é só meu. O Pai é nosso, o Pai que é meu é o Pai que é seu, é o Pai do seu filho, o Pai do seu marido, da sua esposa, é o Pai, irmãos, da sua família, é o Pai daquele colega de trabalho. O Pai é nosso, mas o perigo, irmãos, é quando a pessoa ela abraça a situação dizendo Deus meu. Quantas vezes a gente se coloca, eu faço às vezes essa oração inicial, né, sem intenção, ali a gente ora assim, meu Deus, né? A gente já, meu Senhor, meu Deus, é meu, é seu, é nosso. O Pai é nosso. Então o segundo princípio, irmãos, é entender que Deus, Ele, assim como Ele opera na minha vida, Ele opera na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Mas nós precisamos, irmãos, entender que o Evangelho não se resume só a mim. Eu não posso ser egoísta, eu não posso, né, de alguma forma, se importar só comigo. Na sexta-feira até comentava aqui daquela declaração lá do Salmo 91. A gente pega o Salmo 91 como o Salmo da proteção. E há uma declaração que diz assim: 1000 caem ao meu lado, 10 à minha direita, mas eu não sou atingido. E aí a gente fica assim: eu não estou sendo atingido, é o que importa. Eu não estou sendo atingido, é o que basta, estou bem com Deus, né? Olha, eu estou servindo a Deus, estou sendo fiel a Deus, estou honrando a Deus, eu vou para o céu. Mas e as pessoas que estão caindo ao meu lado? E as pessoas que estão caindo à minha direita, o que eu estou fazendo por elas? O que eu estou, né, irmãos, cooperando para ajudar aquela pessoa a se levantar? Olha aí, o Salmo 91:7, o que está escrito aí? 1000 cairão ao teu lado. O que você está fazendo por estes 1000 que estão caindo ao seu lado? Será que você está colocando ela mais para o buraco? Será que você está empurrando ela para mais fundo? Será que você está, irmãos, ajudando ela a permanecer no chão caída? Ou você está fazendo a diferença com a sua atitude, né, de alguma maneira, irmãos, interceder, orar, né, estender as mãos, se posicionar por estas pessoas que fracassaram? Veja que há um número grande caindo ao nosso lado, e há outro número maior ainda caindo à nossa direita. Qual é? 10.000 tem caído à sua direita, né? Mas a gente pega o Salmo como, não, eu estou protegido, eu estou guardado, glória a Deus por isso, amém? Mas passe, irmãos, a entender que o Pai é nosso, o Deus é para todos. Veja que, irmãos, Paulo fala que Ele quer salvar todos, não é só você, não é só eu. Deus quer salvar aquele perdido. Veja que a mensagem de Cristo é arrependimento, né, para os pecadores se arrependerem. Veja, irmãos, quantas pessoas que elas falam assim: eu não me misturo com os pecadores, eu não fico perto dos pecadores. A gente rejeita o pecado, mas devemos amar aquele pecador. Devemos, irmãos, estender as mãos para aquela pessoa que falhou. Mas o mundo aí fora tem, né, criticado, tem empurrado elas para baixo, e nós estamos indo junto também, porque eu estou bem com Deus, é o que importa. A pessoa que não quer nada com Deus, né, não pode ser assim. O Pai é nosso. Assim como o Pai tem te socorrido, tem te ajudado, tem te orientado, irmãos, né? Também, irmãos, entenda que esse Deus também vai fazer algo por aquela pessoa, algo por aquele familiar. Amém, igreja? Então o Evangelho de Cristo tem muito a ver também com o próximo, com o outro, com as pessoas que estão à nossa volta. Amém, igreja? Diga comigo: Ele é nosso. Diga: Deus é nosso. Amém? Entenderam aqui? Pai nosso. Amém? Vamos para o terceiro princípio. Volta aí para Mateus 6. O que está escrito aí agora na sequência? Que estás nos céus. O Pai nosso que estás nos céus. Amém. É óbvio afirmar aqui, irmãos, que Ele está em todos os lugares. Você sabe que Deus é onipotente, né? Ele pode todas as coisas, Ele é poderoso, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, onipresente, está presente em todos os lugares, né? E é soberano, né? Está acima de tudo e de todos. Agora, igreja, a gente precisa aqui entender por que Jesus está falando
do Pai nosso que estás nos céus. Eu vejo que o Senhor está nos ensinando que os nossos olhos devem, irmãos, estar voltados para os céus. Os nossos olhos têm que estar voltados para a eternidade. Os nossos olhos têm que, irmãos, estar visando, focando a maior, veja, a maior promessa de todas é o céu, é a eternidade. E você vai ver, irmãos, que às vezes até dentro da igreja pouco se fala da eternidade, pouco se fala do céu. Você vai ver que se você falar para um crente ou para uma pessoa, olha, Jesus vai voltar amanhã, ela fala assim, não estou pronto para a eternidade. Diga para ele voltar outro dia, semana que vem, porque agora não. Será que a gente, irmãos, está assim também? Nós precisamos olhar para o Pai Nosso que está onde? No céu. Ele quer que a gente olhe para a eternidade. Ele quer que a gente olhe, irmãos, para a sua palavra, que está dizendo que um dia Ele vai voltar, e a gente tem que estar pronto para isso. Se Jesus voltasse agora, irmãos, para mim e para você, claro que cada um responde, né? Você está pronto para a volta de Cristo? Você está pronto para uma vida na eternidade com Ele? Você está pronto, irmãos, para estar com Ele no céu? É algo para a gente parar para refletir. Se eu morrer agora, se Cristo voltar agora, eu estou pronto? Eu ainda preciso me corrigir algo, me acertar algo? Então, irmãos, não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Faça o seu conserto com Deus. Quando Paulo fala examine, pois, o homem a si mesmo, não é, irmãos, somente para o momento antes da ceia. Eu vejo quantas pessoas examinando ali a sua vida só o momento antes da ceia. Eu vejo que todos os dias nós temos que estar, irmãos, examinando, vendo aonde eu falhei, aonde eu errei. Eu não posso errar aqui novamente, eu não posso cometer as mesmas falhas, eu não posso novamente falhar com Deus. Essa cobrança, irmãos, ela é interna, ela vem de cada um que tem comunhão com Deus. Então passe a olhar, irmãos, para o Deus que está nos céus, o Deus que está, irmãos, fazendo a gente entender que a nossa vida aqui na terra é passageira, porque em breve nós estaremos na eternidade. Amém, igreja? Então veja que muitas pessoas perderam o desejo pelos céus. Muitas pessoas, irmãos, já não se preparam mais, já não se consagram mais, já não se santificam mais, já não estão tendo aquela vida de oração, aquela vida voltada para Deus, irmãos, se preparando para a eternidade. Veja que o princípio é que o Pai Nosso, Ele quer, irmãos, que a gente olhe para o céu, olhe para a eternidade. Amém, igreja? Que a gente venha recuperar esse desejo. Senhor, antes eu desejava, Senhor, antes eu queria, antes eu tinha entusiasmo. Se perdeu, Senhor, que volte a ter essa vontade de ir para a eternidade, essa vontade de viver com Deus no céu, essa vontade, esse desejo de estar com o Senhor por todos os dias da minha vida. Amém, igreja? Então o nosso Deus é o Deus que está onde? Nos céus, e quer que a gente olhe para a eternidade. Amém? Vai para o versículo 9 ainda, vamos para o quarto princípio. Depois da eternidade, o que ele está dizendo? Santificado seja o teu nome. O quarto princípio, o Deus cujo nome é santo. Santificado seja teu nome. Agora, igreja, entenda, Deus é santo. O nome de Deus é santo. Quando eu vejo e olho para esse lado, irmãos, eu me lembro aqui até de uma declaração que o próprio Deus fala para Josué: santificai-vos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Veja que ele pede para se santificar. Veja que assim como Deus é santo, Ele quer que a gente também seja santo. Será que a gente está vivendo uma vida de santidade ao Senhor? Irmãos, falar de santidade é falar de vestes lavadas, limpas, vestes brancas. Falar de santidade, irmãos, é você olhar para o pecado e rejeitar o pecado. Falar de santidade é você olhar para o pecado, irmãos, e ter nojo do pecado, rejeitar o pecado. Nós precisamos, irmãos, tratar o pecado como pecado. Sabe, tem gente que fica minimizando o pecado. Você sabe o que significa a palavra minimizar, né? Lá no computador não tem aquele negocinho lá que esconde ali a tela, né? Está minimizando.
eu estou ocultando ali, estou escondendo, estou deixando de lado. Tem gente que está assim, minimizando o pecado. O pecado, irmãos, está diante dela, o pecado ela tem cometido, mas ela não tem, irmãos, rejeitado o pecado. E isso é muito grave, irmãos. Diga comigo, o pecado é grave. Por que é grave? Isaías 59:1 diz que, irmãos, o Senhor, Ele está separado de nós, não porque Ele quer, mas por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades, nós estamos longe do Senhor. Quantas pessoas estão longe de Deus? E aí a pessoa fala assim, mas eu não sinto mais a presença de Deus, eu não sou mais como antes na vida espiritual, minha vida com Deus esmoreceu, eu perdi aquele fervor, eu perdi aquela vida no altar. Olha para a sua vida, vê se não tem algum erro, sabe, irmãos, porque tem gente que trata o pecado, sabe como? Como um errinho. Ela trata o pecado, não, foi só um errinho, foi só um vacilinho. Igreja, pecado é pecado. Não minimize o pecado, não troque o nome de pecado como um erro pequeno, um errinho somente. Olha Isaías 59, né? A partir do 1, a gente vê que há uma advertência aqui. O Senhor, a mão dele está estendida, mas também estará encolhida para aqueles que estão no erro. Encolhida, aqui a Bíblia nos fala aqui, né? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, ela está estendida. Ela está estendida, mas os nossos pecados, os nossos erros, as nossas iniquidades fazem o que, igreja? Faz o que? Divisão entre vós e o vosso Deus. Só para a gente interagir, irmãos, diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, trate o pecado como pecado. Não minimize o pecado, irmãos. Pecado é pecado e tem que ser rejeitado, tem que ser deixado de lado, tem que ser abandonado. A gente precisa, irmãos, entender que o nosso Deus é santo. O nome dele é santo. O Senhor quer que a gente também se santifique. Amém? Volta lá para Mateus 6:9. O princípio da oração do Pai Nosso. O Deus cujo nome é santo. Santificado seja o teu nome. Vamos para o 5º? Aí diz aí, venha o teu reino. Repete mais uma vez, venha o teu reino. Qual que é o princípio aí? O que o Senhor está nos mostrando? Diga comigo, o nosso Deus é rei. Amém. Ele é Senhor, Ele é rei. Irmãos, rei manda, rei ordena. E eu vejo que a gente precisa deixar Deus ordenar em nossa vida, dar ordem para nós. Que Deus venha reinar todas as áreas da sua vida. Que Deus venha reinar em sua casa, lá no seu trabalho. Que Deus venha reinar no seu coração. Ele é rei. O nosso Deus é rei. A gente precisa entender, irmãos, que Ele tem que ser o nosso rei, o nosso governante, aquele que vai estar guiando, aquele que vai estar nos instruindo, aquele que vai nos estar apontando o caminho que nós devemos estar trilhando. Não é eu que tenho que tomar as decisões, não é eu que tenho que fazer as escolhas que eu quero. Eu tenho que entender, eu tenho um rei, eu tenho alguém que me instrui, eu tenho um Deus que me orienta naquilo que eu devo fazer. Amém, igreja? O nosso Deus é rei. Deixe Ele reinar a sua vida. Não controla a sua vida não, irmãos. Deixa Ele controlar. Há uma frase bem conhecida assim, muita gente até falou, Deus está no controle de tudo. Será mesmo? Porque tem gente que quer controlar a vida dela, e ela está, irmãos, tomando o lugar de Deus no trono. Como ela fala assim, não, Senhor, sai do trono aqui, por favor, que eu vou controlar a minha vida, eu vou decidir a minha vida. Tem gente que age desse jeito. Deus é rei, Deus é Senhor. Permita que Ele venha reinar todas as áreas da sua vida. Amém, igreja? Aquela área que você quer controlar, aquela área que você quer tomar as decisões, aquela área que você fala, não, eu sei o que eu estou fazendo, você está tomando o trono de Deus. Não, irmão, sai do trono, sai desse lugar, deixa Ele no trono governar a sua vida, ser o Senhor da sua vida, ser o Rei dos Reis em sua vida. Amém, igreja? O princípio da oração do Pai Nosso, a Bíblia está nos mostrando que o nosso Deus é Rei. Amém? Vamos para o próximo? Versículo seguinte aí, vamos ver aqui. Agora, igreja, o 10, né? Seja feita a tua vontade, tanto na terra como
nos céus. Amém. Irmãos, eu vejo que desses princípios que a gente até agora viu, eu acredito que esse é o mais desafiador para todos nós. Porque é um desafio, irmãos, fazer com que a gente entre dentro desse princípio. Porque muitas vezes somos, como agora há pouco expressei, somos nós que queremos decidir a nossa vida. Somos nós que queremos fazer as nossas vontades. O maior problema está aí. É a gente que quer fazer a nossa vontade. Eu não sei você, irmãos, mas eu já vi pessoas falar assim: eu tenho até medo de falar com Deus, de dizer: Senhor, faça a tua vontade. Eu já ouvi isso, irmãos. Pessoas dizerem: eu tenho medo de Deus fazer a vontade dele na minha vida, porque ela quer viver as suas próprias vontades. Ela quer estar, irmãos, diante dos seus próprios desejos. Por isso que eu estou dizendo, é um grande desafio você e eu, irmãos, permitir que seja feita a vontade de Deus. E muitas vezes a gente esquece do que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos 12:2, que a vontade de Deus é o que, igreja? É boa. A vontade de Deus é agradável. A vontade de Deus é perfeita. Sabe, irmãos, tem momentos que a gente olha para as circunstâncias, para as lutas, para as adversidades, e a gente começa a querer colocar em xeque essa vontade de Deus na nossa vida. Mas como que a vontade de Deus é boa? Não parece. Minha vida está toda destruída, minha vida está acabada, está faltando isso, aquilo. Veja que o inimigo quer usar, irmãos, circunstâncias, ele quer usar coisas, pessoas, para colocar em xeque, mostrando para você que a vontade de Deus na sua vida não está funcionando. Mas nós temos que crer, irmãos, no coração, que a vontade de Deus é boa, mesmo quando não parece. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? Diga assim: creia em teu coração que a vontade de Deus é boa, mesmo quando não parece. É boa, não está parecendo, mas eu creio. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita. Amém, igreja? Esse é um princípio que a gente precisa entrar dentro dele. Senhor, faça a tua vontade. Senhor, eu quero estar diante da tua vontade. Nós, irmãos, muitas vezes a gente quer fazer as nossas vontades e erramos porque nós não sabemos nem o que nos espera ali depois da curva, mas Deus sabe. A gente não sabe, irmãos, né, o que vai ser o nosso amanhã, mas Deus sabe. A gente não sabe, irmãos, o que vai nos acontecer, mas Deus sabe. Eu estava lendo Tiago 4, coloca aí na tela, por favor, a partir do 13. Eu vejo aqui, irmãos, algo falando sobre isso. Eu vejo essa passagem aqui, a Bíblia nos mostrando que a vida ela é curta, é passageira, ela é rápida. Veja que o próprio apóstolo Tiago está dizendo, comparando a vida do homem, das pessoas, como um vapor. Vamos ler. Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, porque o que é a vossa vida? Aí ele diz, a nossa vida é um vapor que aparece por um tempo e depois desvanece. E eu sempre dou exemplo aqui, irmãos, quando a pessoa está fazendo ali um café, um chá, não sobe aquele vapor? Você vê o vapor subindo, e de repente, cadê o vapor? Sumiu. A vida está sendo comparada igual um vapor. Você está vendo o vapor, de repente, acabou. Então, a gente precisa entender, irmãos, que é a vontade de Deus que tem que permanecer. E a gente tem que perguntar, Senhor, qual é a tua vontade nisso? O versículo seguinte, olha aí. Em lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Sabe, eu vejo alguns crentes às vezes empolgados, irmãos, dizendo que tudo é a vontade de Deus. Aí Deus lá do céu olhando assim, mas peraí, quem disse que isso é minha vontade? O crente, né, não, alguém fala assim, se Deus quiser, daí fala assim, não, Deus quer, vai acontecer. Mas você perguntou para Deus se Ele quer mesmo? Às vezes a empolgação, irmãos, vai te levar para
erros que não deveria, né, acontecer, mas você está tomando essa decisão errada por causa da empolgação. Não, é a vontade de Deus. Mas se perguntou, consultou. Sexta-feira agora até comentávamos aqui na palavra, Davi, irmãos, consultava Deus. Senhor, é da tua vontade? Senhor, é para fazer isso? Lá em Crônicas, né? Crônicas 14, onde o Davi está falando assim, é para subir? Senhor, me dá um posicionamento, é a tua vontade de ir agora fazer isso? Aí Deus responde, sim, vai, eu vou te dar os inimigos na tua mão. Aí ele vence aquela batalha, irmãos. Mais tarde aparece outro desafio. O Davi já tinha perguntado para Deus, Deus disse sim para Davi, agora Deus está falando não para Davi. Davi pergunta, consulta novamente a Deus, Senhor, e agora? É para ir? Podemos ir? Ó, Senhor, fizemos e deu certo, pode ser feito novamente a mesma coisa, vai dar certo de novo. Aí Deus disse não. Para uma consulta que Davi consultou a Deus, Deus disse sim. Para outra consulta, Deus disse não. Olha a importância de saber a vontade de Deus. Porque, irmãos, parece que às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu já sei o que fazer, eu já fiz isso e deu certo. Mas a questão é, irmãos, é da vontade de Deus fazer isso agora? Não é porque eu fiz lá atrás e deu certo que agora Deus está aprovando, Deus está aceitando, Deus quer que eu faça. Amém, igreja? Olha aí, está aí na tela, ó, 1 Crônicas 14, né? Aí o texto que eu estou começando a falar aí para você, começa lá desde o 7, 8, né? O 10 aqui já fala onde a primeira consultou Davi a Deus, subirei, né, para ir contra os filisteus. Olha a resposta de Deus, e o Senhor lhe disse, sobe, sim, vai, porque eu entregarei nas tuas mãos. Senhor, é da tua vontade? O que Deus disse? Sim, vai. Aí lá no 14, né, ele vence, aparece de novo Ludas, e agora, tornou Davi, vamos pegar essa frase inicial, tornou Davi a consultar a Deus. Irmãos, não importa se você já consultou a Deus 1, 2, 3 vezes, sempre consulte a Deus novamente. Ontem eu perguntei para Deus se é a vontade dele, hoje de novo, amanhã novamente, outro dia de novo. É a tua vontade? Senhor, o Senhor está de acordo com isso? Porque, irmãos, se é da vontade de Deus, nós precisamos entender que nós temos que abraçar aquela causa, mesmo quando a gente não quer, porque a vontade de Deus é boa. Amém, igreja? Vai ter momentos na sua vida que você não vai querer, mas lá no teu coração Deus vai dizer, faz. Então abraça essa causa, assuma esse propósito que Deus está te entregando, né? Esse sonho, essa missão, esse desafio. Senhor, eu não quero, mas é a tua vontade, eu vou abraçar essa causa. Senhor, por mim eu não faria, mas pelo que o Senhor está dizendo eu vou fazer. Me lembra aqui agora do Pedro, né? Lá na pesca maravilhosa, o Pedro foi sincero com Cristo, né? Senhor, por mim eu não queria não, eu já tentei, já fiz a noite toda, o que o Senhor falou aí, eu já fiz a noite toda, mas porque o Senhor está mandando, porque o Senhor está pedindo, porque a tua vontade, eu lançarei a rede. E na vontade de Cristo, sobre a palavra, o que aconteceu, igreja? A pesca foi maravilhosa. Então procure saber, irmãos, qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ore, Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, se for da tua vontade. Irmãos, aquela frase que até comentava agora há pouco, é verídica, a gente tem que saber. Se for da vontade de Deus, não é dúvida não. Como eu disse agora há pouco, tem crente que às vezes é empolgado demais. Não, é da vontade de Deus, mas ela nem consultou a Deus. Consulta a Deus, se for da vontade de Deus, eu farei. Se for da vontade de Deus, eu vou tomar essa decisão. Não vai na empolgação não, achando que tudo é a vontade de Deus. Aí depois a pessoa quebra a cara, dá tudo errado, e aí depois fala assim, mas por que Deus não me ajudou? Porque não era a vontade dele, e você foi por decisão própria. Amém, igreja? Então o princípio aqui, a oração aqui, né, da Mateus 6, o verso de número 10, precisamos saber qual é a vontade de Deus na terra, aqui nessa vida. Qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Amém, igreja? Acredite, irmãos, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, mesmo quando não parece. Creia no teu coração, a vontade de Deus é boa para a minha vida. Ela é a melhor coisa que o Senhor tem para me dar.
Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu vou parar por aqui, senão fica muita informação e às vezes não assimila tudo, né? Outro dia a gente continua, se assim Deus permitir. Domingo que vem a gente continua. Tem mais coisas, veja que, né, é muita coisa, muita informação, mas aqui está 6 princípios que a gente precisa estar em oração, se colocando diante de Deus, para podermos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Fique em pé então, vamos orar? Deus abençoe você da internet, compartilhe esse vídeo, certamente essa mensagem vai ajudar alguém. Deus abençoe.